Não há ninguém melhor para cobrar a seleção brasileira atual do que os jogadores do passado. Quer dizer, nem todos, né? Mas a verdade é que se tem realmente um, chama-se Romário de Souza Faria. Só pelo primeiro nome você já sabe exatamente quem é. Estou falando do baixinho, que fez a sua vida no Brasil e na Europa, uma carreira invejável. Poderia não ser o mais exemplar dentro dos gramados, já que sabemos exatamente alguns problemas extracampo do baixinho. Mas se tem uma coisa que ele sempre fez com perfeição, foi falar e praticar. Ele podia estar com várias mulheres, poderia nem mesmo estar nos treinos, mas quando ele prometia e falava que iria resolver, ele chegava e resolvia. O rei da grande área, mesmo com estatura que não favorecia tanto, provou que o tamanho é um mero detalhe de estatística, pois dentro da área ninguém, repito, ninguém, pelo menos nesse tempo, chegou a ser do mesmo nível do Romário. A seleção sente falta dele, apesar dele não estar no hexacampeonato de 2002, quando a seleção, mesmo sem ele, conseguiu vencer. Porém, certamente estaria se não tivesse batido de frente com o Filipão, Luiz Felipe Scolari, técnico da época. Romário sempre é conhecido por sua acidez, mas em se tratando de seleção brasileira, ele não é aquele cara de chegar aloprando logo de vez. Sempre tem críticas sensatas em relação à camisa amarelinha, que já falou várias vezes que foi a maior honra de sua vida. Para ele, nenhum time que jogou e foi ídolo foi capaz de chegar à proporção da grandeza de vestir a camisa verde e amarela, que para ele é mais importante quase do nível da família. Bom, eu não tô exagerando não, são palavras dele. E o que ele falou sobre a seleção brasileira surpreendeu a muita gente, mas é a mera opinião de um cara que conhece muito do esporte britânico. Inicialmente, os brasileiros não estão tão confiantes para a seleção, já que sabem que muitos adversários podem estar acima do Brasil. Na Copa América, por exemplo, a seleção brasileira não chega a ter a maior tradição. O Brasil sempre foi mister e espetacular em Copas do Mundo, que é o país com o maior número de títulos da competição que, convenhamos, é a que mais importa em tudo. Entre Copa do Mundo e Copa América não há comparação. Disputar o torneio como a Copa, que acontece de 4 em 4 anos e o Brasil sempre consegue pelo menos ir um pouco longe, não há de nada a ser comparado com uma competição que tem sim sua importância, mas que, em se tratando da maior competição, fica um pouco atrás. Ainda assim não é desculpa, porque o Brasil deveria ter pelo menos uns 12 títulos. Vai ter que correr atrás do prejuízo antigo. Tem que ganhar mais 6 seguidas para empatar com a Argentina e Uruguai, que são detentores de 15 troféus cada. Até porque a Copa América começou em 1916 e naquela época o Brasil não tinha uma seleção tão forte. O grande plantel e primeiro plantel que a seleção realmente teve para categorizar como grande seleção foi justamente nos anos 50. Em 1950 que o Maracanazo nos afetou e a Copa perdida no Brasil foi o primeiro grande trauma da então camisa azul e branca. Ou, se você preferir, branca e azul. Mas a verdade é que, mesmo assim, sabendo exatamente do que nos aguarda, a peita verde e amarela sempre traz uma grande representatividade, uma tradição que poucos do mundo têm. Uma camisa que gosta de entortar varal, que impõe respeito independentemente da fase. Mesmo em 2014, por exemplo, quando levamos uma sacolada brutal do 7-1. Se qualquer outra seleção levasse aquilo, nunca mais ela teria a mínima reputação de time grande. Afinal de contas, 7 numa Copa do Mundo, em plena casa, na semifinal, seria um trauma para sempre. É verdade que o 7-1 fez muitas pessoas perderem o respeito lá fora pelo Brasil, mas a seleção ainda dá medo em muita gente, não com o time atual, mas sim transmite ainda uma aura muito imponente, já que somos a seleção mais tradicional de todos os tempos. E Romário só foi mesmo perguntado para abrir a boca justamente quando o pentacampeão do mundo Ronaldinho surpreendeu a criticar o atual momento. Não vou ficar nem remoendo isso nem ficar repetindo, já que você sabe o que aconteceu. Tudo não passava de uma campanha publicitária, que o ex-jogador tinha feito questão de reprovar a ausência de garra e alegria em campo. Nesse cenário, houve uma hipotética recusa em acompanhar o torneio de seleções do United States. Reagindo ao discurso, Romário acredita que Ronaldinho, mesmo sendo duro, quer apenas o bem da seleção. Levando em conta o Brasil de 2002, responsável pelo penta na Copa do Mundo, o baixinho vê uma opinião coerente do bruxo, tendo em vista o status da equipe de Filipão. Se a gente falar da seleção brasileira e foi equiparar a seleção do Ronaldinho, ele tem razão 100%. A seleção do Ronaldinho foi a última seleção que encantou o mundo com futebol apresentado. Com certeza vai ser quase impossível a gente apresentar outro futebol semelhante, afirmou Romário após o duelo entre América do Rio, seu time que é presidente, versus o Araruama. Eu tenho certeza que o Ronaldo falou porque ele é brasileiro e quer ver o bem da seleção com resultados positivos. Eu não sou amigo íntimo dele, mas conheço um pouco. Talvez tenha sido essa fala para que os jogadores ouçam o que ele falou, se comovam e começam a jogar futebol, acrescentou. Por fim, Romário destacou a importância da Copa América para o Brasil. Além de uma conquista importante, a competição é vista como uma grande oportunidade dos atletas mostrarem, dentro das 4 linhas, que Ronaldo não está totalmente certo. A seleção não está no melhor momento. Vem mais uma prova grande e difícil, que é a Copa América. Esperamos que o Brasil possa melhorar. Os jogadores têm que dar a resposta dentro de campo. Não tem o que ser feito a não ser vencer. E eu tenho certeza que para eles melhorarem e mostrar que o Ronaldinho não tem razão, é só mesmo ser campeão. Ele concluiu.
A seleção também ganhou um reforço de imediato, mas não é quem você pensa, ao mesmo tempo que é. Neymar estará na Copa América, mas não do jeito que você pensa. De férias e em processo de recuperação física, o Ney vai marcar presença nos jogos da seleção. A ESPN apurou que o atacante do Al Hilal comunicou aos jogadores mais próximos que estará em Los Angeles e Las Vegas, nos Estados Unidos, palco das duas primeiras partidas do Brasil na competição. Dessa forma, Neymar vai acompanhar a estreia contra a Costa Rica no dia 24 e o segundo compromisso diante do Paraguai no dia 28. Por uma questão pessoal, o astro não irá para Orlando e ficará apenas na Califórnia. Para o terceiro jogo, no entanto, contra a Colômbia, no dia 2 de julho, na cidade de Santa Clara, a presença do astro ainda é incerta, apesar de ele continuar no estado norte-americano. Neymar não entra em campo desde outubro de 23. Na ocasião, ele sofreu graves lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo contra o Uruguai, ainda pelas eliminatórias. Como não se recuperou a tempo após passar por cirurgia, o camisa 10 ficou fora da Copa América, assim como também foi a ausência da edição de 2019. Apesar disso, estará com o grupo comandado por Dorival nos primeiros compromissos da seleção. E sobre a declaração do bruxo, de acordo com a apuração da ESPN, a CBF chegou a tomar ciência de que uma atleta da delegação tinha conhecimento da situação. Nem mesmo a explicação de Ronaldinho sobre a declaração diminuiu a irritação dos jogadores do staff da CBF, tanto é que o Rafinha, no sábado, foi escolhido para falar em entrevista coletiva para abordar sobre o tema, e o atacante falou em tom firme sobre o assunto. A entidade não irá se manifestar sobre o assunto, dando o caso como encerrado. Para a CBF e para a seleção que estão tentando unir o torcedor ao time novamente, a coisa realmente ficou feia, pois não era esperado esse tipo de, entre aspas, brincadeira de marketing, o que deixou o clima muito mais tenso, e foi muito mais compartilhada a notícia de que o próprio Ronaldinho estava de saco cheio da seleção do que a própria ideia de marketing, ou seja, muita gente no Brasil acredita que o que Ronaldinho falou foi realmente sério e com o intuito de desmerecer a seleção. Tudo tá ficando uma loucura, mas você já viu que Lionel Messi falou da seleção e da projeção do Brasil para a Copa América? Desde o triunfo em pleno Maracanã contra a seleção brasileira em 21, os argentinos iniciaram uma trajetória de comemoração após comemoração que culminou com o tricampeonato mundial conquistado no Catar em dezembro de 22. No meio desse caminho, houve a vitória da finalíssima sobre a campeã europeia Itália em Wembley, na Inglaterra, em junho do mesmo ano. Agora a Argentina lutará para superar seu arquirrival de mais de um século e vizinho do Rio de la Plata, o Uruguai, com quem divide o recorde de títulos da Copa América. Os uruguaios, por sua vez, conquistaram seu último título em 2011, onde derrotaram o Paraguai na final com uma seleção na qual se destacava um jovem Luis Suárez, que certamente disputará seu último torneio com a camisa da Celeste nos Estados Unidos. Com 9 conquistas, o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista dos vencedores da mais antiga competição de seleções do mundo, que é realizada desde 1916 e vai comemorar sua 48ª edição nos Estados Unidos. Atrás das 3 potências sul-americanas, com 2 títulos cada, aparecem Peru, Paraguai e Chile, e a tabela dos campeões é completada por Bolívia e Colômbia, com uma Copa América conquistada por cada um, ambos como anfitriões. E a verdade é que a seleção brasileira, assim como todos os outros, precisam realmente tomar cuidado com a favorita Argentina, principalmente se tratando de um nome muito carimbado, Lionel Andrés Messi Coutinho, ou para o brasileiro mesmo, Lionel Messi. Mesmo que ele tenha ganhado tudo que faltava com a seleção e hoje é uma figura carimbada para os argentinos, não mais alguém que decepciona, mas sim alguém que contempla e que acima de tudo desfruta títulos, Messi ainda vem com fome de vencer, para terminar e consagrar o que pode ser seu último torneio com a seleção da Argentina com um título inesquecível agora em terra dos States. Afinal de contas, na Copa América Centenário, que aconteceu exatamente no mesmo lugar, Messi lembra bem a sensação de que foi ter perdido por Chile nos pênaltis. Aquela derrota foi tão dolorida que ele mesmo chegou a cogitar sair de fora da seleção argentina. Ele mesmo tinha se aposentado quando realmente viu que não dava para ser assim e acabou desistindo da aposentadoria. Só que hoje o Messi é outro, a Argentina é outra, a fase também é outra. E perguntado sobre os rivais e principalmente quem pode derrotar, Messi falou o seguinte: sabemos muito bem da força dos uruguaios, vão disputar conosco a hegemonia para disparar com o maior número de troféus. Nós temos ciência do que vai nos encarar e sabemos exatamente como proceder. Em relação ao Brasil, também é outra seleção que temos que tomar cuidado. Estamos sabendo que a fase não está muito boa, mas mesmo assim é sempre um grande adversário que precisamos tomar cuidado. Todo jogo contra o Brasil se torna um grande clássico, não somente sul-americano como mundial. Respeitamos muito o Brasil e precisamos ter a máxima atenção para não cairmos em armadilhas, completou Lionel Messi. O último encontro de Lionel Messi com a seleção guarda boas recordações, não pra gente, mas pro ET. Foi no Brasil versus Argentina no Maracanã que os hermanos conseguiram nos derrotar por 1-0 sofrido. Um jogo muito parelho que no final os hermanos acabaram carimbando com um belo gol de cabeça de Otamendi. Partida essa, por sinal, que marcou a última sob o comando do técnico interino Fernando Diniz. E aí, você realmente acredita na seleção brasileira nessa Copa América? Acha que realmente temos capacidade para derrotarmos os hermanos?
hermanos e quem vier pela frente, comenta aqui embaixo e me conta. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!